Salmo de número 40, palavra de Deus no Salmo de número 40, verso de número 17. Palavra de Deus, Salmo de número 40, verso de número 17. Texto que servirá para nossa meditação nesta noite. Salmo de número 40, verso 17. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra que fala aos nossos corações. Obrigado pela oportunidade que temos nessa noite, na liberdade do Teu Santo Espírito, de abri-la, de meditar nela, guardar em nosso coração a Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque nesse tempo o Senhor nos dá capacidade, entendimento, sabedoria e conhecimento vindo do alto, para vivermos de acordo com aquilo que a Tua palavra nos orienta, até que estejamos contigo, e que o Senhor esteja nos buscando ou cheguemos na glória. Dá a Tua bênção, Senhor Deus, a Tua igreja como um todo, aqueles que não puderam aqui chegar, Senhor, que também tenham a oportunidade de estar guardando no seu coração todo o entendimento necessário para viverem suas vidas debaixo da Tua graça e da Tua misericórdia. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse salmo é o salmo conhecido da igreja. Ele é cantado por cânticos, por hinos. Ele começa dizendo: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. O salmista tem uma dimensão da capacidade que ele tem nesse tempo aqui na terra, de estabelecer uma relação confiante com Deus, e buscar em Deus, estar indo em direção a Deus e clamando por socorro. Ele reconhece a necessidade que ele tem de viver na presença do Senhor e na total dependência da sua assistência. O Salmo de número 40 continua falando das glórias que podemos colher na total dependência de Deus, para que sejamos supridos de todas as nossas necessidades. E aqui no final desse salmo, ele vai falar o dito que lemos hoje: eu sou pobre e necessitado. Nós somos os necessitados, aqueles que necessitam de alguma coisa, que precisam ser supridos nas suas limitações. Esses somos nós, aqueles que servem a Deus, que estão na sua presença, mas têm seus limites e suas impossibilidades, e precisam colocar em Deus a sua confiança. Eu sou pobre e sou necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Deus se importa conosco. Deus se importa com cada um de nós. Deus sempre vai guardar todo o tempo necessário dentro da eternidade para cuidar de cada um de nós, em todo tempo, em toda situação. O profeta Isaías diz que Deus é o Deus que nos criou, que nos formou, e Ele é o Deus que nos ajuda. Aquele Deus que nos criou é o Deus que nos forma, que dá condição para nós vivermos aqui na terra, e também é o Deus que nos ajuda. Não é o Deus que largou-nos na história para vivermos à mercê da nossa sorte, mas é o Deus que nos ajuda, está totalmente envolvido conosco. Então, o Salmo vai nos levar em direção a uma necessidade humana. Somos todos carentes de uma intervenção nas nossas limitações pelo próprio Deus. E o salmista reconhece: eu sou pobre e eu sou necessitado. A minha pobreza é pobreza espiritual,
e a minha necessidade é para todas as coisas. Eu preciso de Deus, eu preciso da intervenção de Deus, constantemente, em toda e qualquer situação, pois eu sou pobre e eu sou necessitado. Esse não é aquele que não tem a Cristo. O que não tem a Cristo está morto. O que tem a Cristo é pobre e é necessitado. Nós somos os pobres e os necessitados, aqueles que vivem as suas vidas debaixo da graça e da misericórdia de Deus. Queridos, a nossa vida é uma sequência de novos normais. Desde que nós nascemos, nós já estamos trilhando o caminho de novos normais. Quando você sai do ventre da sua mãe, você já tem que encarar um novo normal. Você tem que encarar o mundo que você está vivendo, uma nova realidade. Quando você sai da sua infância, você entra na sua adolescência, você tem que encarar um novo normal, como a Sara tomar uma série de decisões referentes à sua vida. Quando você vai estudar numa faculdade, você tem que escolher um curso, passar de nível, encontrar uma nova realidade, você passa a viver um novo normal. Quando você começa a trabalhar, você tem que encarar a luta do dia a dia, você começa a viver um novo normal. Quando você casa, aí sim, aí você começa a viver realmente um novo normal. E a nossa vida é uma sequência de novos normais. E nós temos que encarar cada uma dessas lutas. Nós temos que vivê-la na nossa pobreza e na nossa necessidade. Toda vez nós somos convidados a reestabelecer os padrões da nossa vida, seja na infância, na adolescência, na juventude, no trabalho, no casamento, em todas as cenas da nossa vida, temos que encarar novos normais. Não bastasse isso, Deus tem um momento chamado o desconhecido. Algo que vai acontecer que você não tem a menor ideia que vai acontecer. E Deus nos coloca diante de cenas desconhecidas durante a nossa vida. Você fala para você mesmo, olha, nunca pensei que estaria nessa situação. Já teve alguma cena dessa na sua vida, na sua existência, onde Deus te colocou diante de um desconhecido, e você não tinha suporte nenhum para enfrentar aquele desconhecido, e aí você reconheceu nisso a sua pobreza e a sua necessidade, e falou: Deus, é com o Senhor, porque senão não vou conseguir passar por isso. Somos convidados a entrar em desconhecidos durante toda a nossa vida. Então essa é a nossa realidade. Deus se importa, queridos. Deus sempre vai se importar conosco. E Ele nos dá recursos para vivermos. O primeiro recurso que Ele nos dá é a palavra dEle. A palavra de Deus é um recurso de Deus para nós vivermos na nossa pobreza e na nossa necessidade. Sim, a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento, é um recurso de Deus para nós, na nossa pobreza e na nossa necessidade, sermos cuidados especialmente por Deus. A palavra de Deus é suficiente para nos dar a plena condição de vivermos aqui na terra, diante da nossa pobreza e da nossa necessidade. Ela ensina, ela repreende, ela corrige, ela educa. A palavra de Deus é o fundamento, é o referencial para nós, para o pobre e para o necessitado. A palavra de Deus nos atinge diante de todo desconhecido, diante de todo novo normal que tenhamos a enfrentar. O recurso de Deus,
cuidando de nós, especialmente de nós, é usando a sua própria palavra como um instrumento na mão do seu Santo Espírito para encher os nossos corações com a sua verdade, com a plena verdade sobre todas as coisas e para a sua única glória. Esta é uma referência documental. Deus está fazendo com que a sua palavra cuide de nós. O pobre e necessitado está diretamente ligado à capacidade que ele tem de receber da palavra a orientação plena para a sua vida aqui na terra. 2 Timóteo 3, a partir do verso 16, vai dizer que a fim de que todo homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então a palavra de Deus é um instrumento de Deus no cuidado dele, para que nós sejamos perfeitos e perfeitamente na palavra e na intervenção do poder soberano de Deus, conduzidos em nossas realidades, seja ela novos normais, seja ela enfrentando desconhecidos. A palavra de Deus é suficiente para nos levar em direção àquilo que é perfeito. O perfeito não sou eu sou o pobre e eu sou o necessitado. O perfeito é Deus. E na sua palavra há de me conduzir como homem, vivendo na sua presença, sendo conduzido em todas as nossas limitações. A perfeição está em Deus. O homem não atinge essa perfeição a não ser somente em Cristo Jesus. E nessa dependência, queridos, a palavra de Deus é um instrumento de Deus, porque Deus se importa. Por isso ele deixou a palavra. Ele poderia simplesmente manter o mesmo padrão do Antigo Testamento e se revelar em momentos esporádicos, de acordo com a necessidade. Ele mesmo vinha no seu espírito e orientava a cada um de nós. Não, ele fala assim: vou deixar a minha palavra, e a palavra vai ser um instrumento para que ele esteja atingindo os corações dos pobres e dos necessitados, cuidando de cada um de nós. Pastor, mas eu não tenho pleno conhecimento da palavra. Eu sei algumas coisas dela. Queridos, eu também não tenho pleno conhecimento dela. E a revelação da palavra é uma revelação progressiva. Você lê hoje e você tem uma mensagem para você hoje. Você vai ler amanhã em outra situação e você vai ter uma palavra de Deus para você amanhã. E a mesma palavra que você leu há 10 anos atrás terá um sentido totalmente diferente para o dia de hoje, porque o momento de hoje exige uma nova intervenção da palavra no seu coração. O pastor, o professor, aqueles que nos conduzem no entendimento, nos dão recursos para que Deus fale ao meu coração. Porque quem fala ao meu coração é o Espírito Santo de Deus. Não é o homem que fala aos nossos corações, mas é o próprio Deus, porque Ele se importa conosco. É Deus quem está nos orientando através da sua palavra. Mas Deus se importa conosco também, e Ele nos dá o perdão. Pastor, por que essa palavra é tão importante dentro do contexto cristão? Porque nós somos pobres e somos necessitados. Nós precisamos na nossa fraqueza, nas nossas limitações e possivelmente nos nossos erros, de uma intervenção de Deus. Deus busca o necessitado, irmãos. É Deus que busca nós para a sua presença.
E Ele busca, mesmo quando a presença do pecado nos impede de estarmos lá, Ele concede o seu perdão. É Deus dando daquilo que Ele mesmo fez, através de Cristo Jesus na cruz, nos dando a possibilidade de sermos perdoados. A cena é de João capítulo 21, Jesus Cristo já ressuscitou e Ele vai procurar os seus discípulos. Não é a pesca, a multiplicação dos peixes, mas a pesca maravilhosa. E os discípulos saem para pescar, e no que eles saem para pescar, um homem chega à praia e faz uma fogueira, e prepara ali um alimento. Os discípulos voltam da pesca sem ter pescado nada, e Jesus da praia pergunta: pescaram alguma coisa? Eles falaram: não, não pescamos nada. E ele diz: joga a rede à direita do barco, e pescam 153 grandes peixes, e chegam até a beira da praia e não ousam falar com Jesus, porque João já o reconhece, é o Senhor, e todos ficam em silêncio na presença de Jesus, e ali eles comem e se alimentam, um olhando para o outro e falando: é o Mestre, é Jesus, mas nenhum tem coragem de se expressar adiante dele. E Jesus, após se alimentar ali com seus discípulos, ele se volta para Pedro, e ele diz o quê? Você me ama? Você me ama? Você me ama? Olha o cuidado de Deus conosco. Pedro já negou Jesus, Pedro já disse que não tem nada a ver com Jesus, apesar de todas as suas limitações, e da sua pobreza e da sua necessidade, Deus em Cristo Jesus busca Pedro e traz-lo a consciência de que tem uma relação com Ele. Deus se importa, queridos. Deus está diretamente relacionado conosco, mesmo quando pecamos. Ele vai atrás de nós, e no seu Espírito trabalha em nossos corações, e nos coloca diante da disposição de amá-lo, assim como Ele nos ama. E Pedro diz o quê? Senhor, Tu sabes de todas as coisas. Ele reconhece a sua pobreza e a sua necessidade. Esses somos nós, queridos. São aqueles que estão em Cristo Jesus. E finalmente, Deus também se importa, e Ele nos dá da comunhão. E a comunhão está aqui à frente. Deus nos dá da comunhão. Deus não nos dá do espetáculo. Ele não nos dá do show. Ele não nos dá de série de entendimentos modernos a respeito de igreja. Deus não nos dá nada disso. Deus nos dá da sua comunhão. E Ele espera que nós, pobres e necessitados, vivamos intensamente esta comunhão. O tempo é estranho. As práticas tiveram que se mudar, né? Fazíamos tantas coisas há tantos tempos da mesma forma, e hoje está tudo tão diferente. Mas a comunhão não muda. A comunhão não está baseada na nossa capacidade litúrgica. Não pensem isso, porque a comunhão não tem nada a ver com liturgia. A comunhão não tem também com a capacidade extraordinária de um entendedor da palavra expor alguma coisa. Não tem nada a ver com isso. A comunhão tem a ver com a presença de Cristo Jesus na sua igreja. E o que nos faz um só corpo. E Deus se importa conosco de uma forma tão especial, porque Ele nos dá a igreja. Os pobres e necessitados têm a igreja para se fortalecerem. A igreja não é um instrumento de salvação, mas a igreja aponta para a salvação.
não na sua capacidade de ir e vir, não é isso que aponta para a salvação, mas é o fato de nós estarmos juntos em Cristo Jesus, vivendo intensamente pela fé. O texto de 1 Coríntios 11 diz que nós devemos examinar a nós mesmos, e diz que nós devemos comer do pão e beber do cálice. Quando ele diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, nas orientações da ceia, ele está dizendo assim: olha, Deus se importa com como você está, como está o seu coração. A ceia é uma preocupação de Deus com o nosso estado espiritual. Como você está? Pare, pense, avalie, e agora volte para a cena da comunhão e coma do pão e beba do cálice, porque você faz parte desse corpo. É claro como Deus tem um cuidado e dá uma importância grandiosa para a nossa condição. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Discirna o corpo. Olhe para os seus irmãos e diga: nós somos um só corpo. Olha, somos todos unidos na pessoa de Cristo Jesus. Queridos, há fracos, há doentes e aos que estão morrendo. Que pena. São pobres, necessitados, mas perderam essa dimensão da comunhão do corpo de Cristo. E depois ele diz: lembre-se uns dos outros. Na hora da comunhão, lembre-se dos seus irmãos. Lembre-se daqueles que compõem a igreja da qual você faz parte. Deus se importa com o necessitado. A palavra transforma. O perdão reforma. E a comunhão conforma. Deus está muito preocupado como nós estamos. O que está acontecendo conosco? Como vai o nosso coração? Como vai a minha vida? Hebreus 13, verso 5: de modo nenhum te deixarei, de maneira nenhuma te abandonarei. Palavras de Deus para a sua igreja. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém.